dia a todos. Meu nome é Adriana, sou diretora aqui do Departamento de Administração do Pessoal, da Coordenadoria de Recursos Humanos. Sejam muito bem-vindos hoje de manhã para mais uma live de plantão de dúvidas para o processo de atribuição de classes aulas para o ano de 2021. Lembrando que nosso processo é o regular, tá? Não, o que quer dizer isso? Que esse processo não é ainda para o programa de ensino integral, tá? É só para as aulas regulares. Estamos aqui interagindo conosco hoje a equipe do CEMOV, que é responsável pelo processo de atribuição, a Lucilene Aguiar e o Vitor Henrique, que vão nos ajudar aqui para responder as dúvidas que nós formos colhendo no chat, tá? Estamos também presentes hoje, o canal que nós estamos é o canal Diretoria, estamos presentes também no YouTube e no Facebook. Então, quem quiser acompanhar por lá, sejam muito bem-vindos também, tá? À tarde, faremos outra live às 15 horas, e aí será direcionado para as escolas, no canal Trio Gestor, tá bom? E estaremos com a equipe aqui de novo presente. Então, o nosso objetivo dessas lives é tirar pontualmente as dúvidas do dia, né? O dia a dia, hora a hora. Além disso, nós temos um grupo muito grande, um grupo de WhatsApp, que com todas as diretorias, né? Que ali estão os representantes da comissão de atribuição, e nós estamos tirando as dúvidas, tanto de legislação, que é a parte da CGRH, como de sistema, que é a parte da CITEM. Nós fazemos um grupo muito homogêneo e trabalhamos em parceria, tá? Então, as escolas também podem repassar as dúvidas para a diretoria, que tem esse canal de comunicação conosco. Além dos outros canais que nós já repassamos para vocês, telefone disponível, temos o nosso telefone de WhatsApp da CGRH, né, para dúvidas pontuais que nós já passamos, tá bom? Hoje é dia 8, terça-feira, né, e a gente vou falar um pouquinho do cronograma de atribuição de hoje, mas, como vocês sabem, esse nosso processo de atribuição de dezembro, né, esse início de processo de atribuição inicial, é um projeto pioneiro, porque nós começamos a introduzir todo o processo inicial dentro da plataforma digital, que é o SED, a Secretaria Digital, né, e então estamos trabalhando de maneira fazendo por partes, não é um processo que está inteirinho no SED, nós estamos fazendo uma experiência, né? Como vocês sabem, é um processo muito complexo, a atribuição inicial, muitas dúvidas, muitas legislações que precisam ser adequadas em sistema. Então, para que não haja grandes problemas, nós estamos fazendo com calma. Tivemos a primeira etapa, né, que foi a etapa de atribuição em nível de unidade escolar, para constituição, para titulares de cargo, né, composição de jornada, ampliação de jornada, e toda essa fase foi manual, né? Manual, o que quer dizer? Não necessariamente precisa ser presencial. Nós já falamos em outras lives que as escolas e as diretorias poderão utilizar de ferramentas para comunicação com os professores, tanto de aplicativos como Teams, ou, por exemplo, o WhatsApp. Então, a gente conta com a criatividade das escolas para se reunirem. E nesse momento de pandemia, a gente não aglomerar, não fazer reuniões com muitas pessoas, tomando todos os cuidados, protocolos sanitários. Tá bom? Então, a novidade para hoje é que, como eu falei, nós estamos fazendo uma atribuição inicial híbrida, né? Algumas fases no sistema, algumas fases manuais. Então, a primeira fase, que foi a etapa 1, unidade escolar, essa foi manual, né? Porém, desde sexta-feira, as escolas vêm associando, né,
essas aulas no sistema sede, para que ela já apareça na etapa da carga suplementar como saldo. Hoje, a Citem, né, a Yolanda, que é nossa parceira aqui, nos avisou que acabou de sair do forno uma funcionalidade para o professor consultar o saldo de aulas. Mas essas aulas que estão lá, é tudo que foi associado. Isso, claro, se ainda não deu tempo de terminar, porque a gente deu um prazo bem bom para todo mundo poder ter esse tempo de associar com calma as aulas nesse momento, tá bom? Então, você já pode divulgar para o professor, no perfil professor, tem uma consulta de saldo de aulas para eles, tá? Então, dando sequência ao nosso cronograma, né, de acordo com a portaria 15 do dia 12, né, de 2020, hoje é o último dia para que se faça a associação da classe aula para atribuição em nível de unidade escolar para os titulares de cargo, que ocorreu de acordo com o artigo 19 da Resolução 72 de 2020, tá? Então, é lá que prevê essa atribuição inicial em nível de unidade escolar. Amanhã, então, hoje, então, ainda as diretorias estão associando, as escolas estão associando as aulas que já foram atribuídas, né? Amanhã de manhã, a nossa agenda, então, hoje já é para preparar amanhã. Hoje não tem atribuição, hoje é mais procedimento operacional e sistema e verificação de saldo. Nós queríamos agradecer a colaboração de todos, porque, na verdade, assim, tivemos, como o sistema também está trazendo algumas consultas, nós estamos adequando. Então, consulta de adidos ainda estava tendo problema que estava aparecendo o professor que não era adidos. Então, nós viemos trabalhando junto com a Citem até no fim de semana para adequar essa consulta, tá? Então, amanhã, na parte da manhã, nós vamos ter atribuição manual aos titulares de cargo, nível de diretoria de ensino, para continuar, né, a sua constituição de jornada, que não foi possível em nível de unidade escolar, que é a constituição de jornada de trabalho para docentes adidos ou parcialmente atendidos na unidade escolar por ordem de classificação, tá? Lembrando aí, eu vou já deixar uma dica, que a classificação é única, tá? Isso está na resolução 72, tá bom? Composição de jornada de trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos na constituição de jornada por ordem de classificação. E à tarde, né, amanhã, a associação pelas unidades escolares da atribuição ocorrida na parte da manhã, tá? E dia 10, a gente começa a carga suplementar, aí sim que vai começar a manifestação de interesse no sistema sede. Então, todas as aulas atribuídas em todas essas fases deverão estar registradas lá para interesse e manifestação dos candidatos, tá? Só alguns avisos, assim, que são recorrentes nas nossas lives, e aí, assim, é muito importante que as pessoas entendam que essas nossas lives, nesse momento, referem-se à atribuição inicial do processo regular, tá? Porque tem muita gente que e o PEI? Calma, nós vamos fazer outra live sobre a atribuição do PEI, né? Que não é nesse momento, tá? E agora é só para as aulas regulares mesmo. Mas algumas dúvidas que tem vindo, a gente tem respondido. Por exemplo, quem tem prioridade no PEI, isso a gente já tem falado, que a prioridade de ficar no PEI aconteceu lá no dia 13/10. Então, quem tem essa dúvida ainda, quem que tinha prioridade? Mesmo que eu não fosse titular de cargo, se eu não tivesse classificado naquela escola, se eu não fosse naquela escola, eu poderia ter a prioridade naquela escola, desde que eu constituísse ou tivesse composição de jornada naquela escola. O que não poderia isso é uma dúvida, pessoas que tinham carga suplementar. Então, essa não, tá? Porque a vinculação do cargo é lá na classificação, tá? Uma outra situação que é recorrente é a questão dos projetos. Gente,
A atribuição de projetos da pasta será a partir do dia 20 de janeiro, tá? E ela será manual, conforme a portaria 15. As reconduções dos projetos já aconteceram no dia 2 e no dia 3, ok? Temos outras situações que depois, no decorrer da live, a gente vai conversando. Mas, por exemplo, afastamento ou comunicado 255 da subsecretaria e da CGRH, ela trouxe no item 22 a questão do professor que está atuando por escala como substituto de um diretor, esses professores deverão, ou em outra substituição, né, poderia ser até substituição do supervisor, deverão participar do processo de atribuição, tá? Por quê? Porque eles deverão ter garantido a carga horária para o ano de 2021, porque são substituições que são temporárias, né? Então, ele não tem a garantia, às vezes é umas férias, uma licença, a garantia da sua carga horária constituída para o ano de 2021. Então, esses que terão que participar. Os demais que estiverem designados, que não for nessa situação, esses serão aqueles do artigo 4º, não participam da atribuição, não tem aula atribuída, tá bom? Mais uma situação, porque é muito recorrente. O docente afastado ou designado, por exemplo, pela 202, né? Que estão previstas no artigo 4º. Aqueles que saibam que vão cessar e vão atuar nas aulas em 2021, eles poderão manifestar interesse e deverão procurar o diretor de escola, tá? Dizendo, olha, fazer por escrito, eu vou realmente cessar, vou participar. Então, eles terão aula atribuída. Já está previsto no sistema sede, o Celino vai falar um pouco mais depois, uma funcionalidade para que o diretor deve entrar em contato com a diretoria fazer essa adequação da cessação, do afastamento, da designação, para que ele possa ter aula suplementar atribuída no sistema, né? E nada de cessação, de transferência, mesmo transferência de bem, nesse momento não deve ser lançada no sistema de cadastro funcional ou qualquer outro cadastro relativo à transferência. Por quê? Porque agora pode dar problema de pagamento. Então, tudo que está sendo feito lá no SED para a atribuição não está sendo vinculado ao cadastro funcional, não está surtindo efeito. Então, nesse caso, realmente é só para efeito de atribuição. Futuramente voltaremos a falar, o CEPAR e o CECAP farão uma live, como que nós vamos fazer o registro, a formalização de transferência, a formalização de cessação, tá bom? Tudo isso. Então, agora vamos dar uma olhada no chat para ver se quais são as dúvidas que a gente tem. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera só um pouco. Hoje temos poucas dúvidas, porque hoje também é um dia que se repetiu, né, Lu? No relatório de adidos na sede, consta uma docente cuja jornada atual é básica, mas fez opção pela jornada inicial, pois vai para o SEI na tela. Constam as 20 aulas atribuídas. A dúvida é por que consta no relatório de adidos? Lu, na verdade, essa questão de constar na relatório de adidos era uma inconsistência que estávamos resolvendo ontem. É isso, Lu? Isso. Na verdade, pessoal, bom dia. Meu nome é Lucilene, eu sou do CEMOV. Complementando, então, ontem nós identificamos isso e reforçando aqui com vocês o que ocorreu é que o sistema está trabalhando no relatório de saldos da seguinte forma. Ele está trazendo docentes com 0 aulas ou docentes categoria A, né, titular de cargo, que não atingiram a jornada de opção. Por exemplo, um professor tem a jornada básica,
Mas aí, na atribuição inicial, ele não conseguiu atingir as 24 aulas, ele atingiu menos, 19, 20 ou menos. Então, ele não chegou na jornada que ele tem de opção de inscrição. Então, ele é um parcialmente atendido. E o docente que tem 0 aulas. E o relatório, ele está trazendo todos esses docentes. Então, vocês vão ver nesse relatório não só os adidos, mas também os parcialmente atendidos. Por quê? Porque é titular de cargo, tem constituição obrigatória e para ajudar a diretoria a priorizar a atribuição desses docentes. Então, qual que é a prioridade na fase? É constituir quem está adido e completar, né, a constituição de quem está parcialmente atendido. Então, por isso que no relatório aparece titular de cargo com 0 aulas e titular de cargo que esteja parcialmente atendido. É isso que aparece no relatório. Na hora que vocês baixarem o relatório em Excel para o computador de vocês, é possível filtrar. Aí vocês conseguem filtrar por quantidade de aulas atribuídas, ou conseguem separar da melhor forma que fique mais claro para a equipe que vai fazer esse acompanhamento. Tá legal? Dando continuidade, então, vamos lá? Então, vamos lá. Nós temos mais uma dúvida aqui. A associação do professor da classe, a atribuição inicial, está fechada, desde onde algumas escolas estão tentando digitar. Então, a resposta que nós temos aqui da equipe é que a associação, nesse momento, deve ser realizada na aba 2 do sistema. Pela atribuição inicial, só abrirá quando houver manifestação de interesse. Está correto isso? Exato, está correto. Reforçando, então, com vocês, pessoal, a atribuição online, como a gente está trabalhando da forma que a Adriana falou, um pouco no sistema e um pouco manual, vocês vão fazer primeiro o manual e vai lançar no sistema como vocês já faziam antes do sistema atribuição online. Vocês não estavam utilizando lá o menu recursos, SED, aquele menuzinho lateral recursos humanos, associação do professor à classe, e aí a aba 2 é aqui a primeira aba, acho que é para cadastrar o horário, a segunda aba é realizar atribuições, por isso que a gente chama de aba 2. É nessa aba que vocês vão fazer a associação. Nessa aba, quando vocês estiverem lançando as turmas, tem lá a opção Constituição, Composição, Ampliação e Carga Suplementar. São essas as fases que vocês vão trabalhar dentro do sistema SED, na atribuição inicial, fase unidade escolar, que é a fase que a gente está trabalhando agora. Então, tudo que foi feito no dia 4 de dezembro, na sexta-feira, manualmente, vocês estão lançando no sistema no menu Recursos Humanos, Associação do Professor à Classe, aba 2, Realizar Atribuições. É isso. Ok, Lu. Então, vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui. Um professor coordenador solicitou sua cessação a partir de 31/12. Ao lançarmos a cessação do afastamento na sede, a data permitida para o sistema é apenas 26 de janeiro. Como e quando vou acertar essa data? Como que fica essa situação, Lu? Essa situação é o que a gente pode verificar junto com a equipe técnica e depois dar a resposta, tá? A questão é que o afastamento futuro, a gente não pode mexer no funcional. O que a gente está fazendo agora é uma permissão para uma atribuição futura. Tudo que a gente está fazendo agora em dezembro tem efeito para o ano letivo de 2021. Então, quando a gente lança a cessação de um afastamento, aquela data que está sendo posta ali não é a data que o sistema funcional está recebendo. A gente só está colocando essa data de cessação para que ele consiga ter as aulas atribuídas e lá no início do ano letivo, no dia 26 de janeiro, essas aulas vão estar constando na carga horária dele. Então, é como se fosse uma data fictícia para o sistema para permitir a atribuição de aulas. Nós vamos ainda ter com o CEPAG, o Centro de Pagamento, uma live detalhando um pouco mais essa questão aí de datas da cessação de PC, porque o PC tem uma particularidade diferente dos outros afastamentos. Então, por hora, para que esse PC participe da atribuição neste momento, pode deixar a data que está aparecendo do dia 26, e em janeiro, na semana do planejamento, a gente vai ter lá um período para lançar o afastamento diretamente no funcional. A gente não pode lançar agora para não dar impacto na folha por conta do BFE.
Então, a gente vai fazer isso lá na semana de planejamento em janeiro. Vamos lançar a cessação. O que for transferência, a gente vai lançar também lá em janeiro. O que for ex officio, a gente vai lançar lá em janeiro. Então, nesse momento, é só para poder associar as turmas para o professor. É só para poder fazer a constituição dele, já que ele está dizendo que vai retornar para as atividades. Então, essa data que aparece, pode deixar a data do dia 26, que é a data do planejamento e a previsão futura de lançamento dessa cessação. No PAEF não precisa fazer nenhum procedimento, só faz essa cessação na funcionalidade aí com o perfil diretoria de ensino, afastamento de cadastro a cessação, o sistema vai emitir uma declaração, pode mandar essa declaração para o docente para a ciência e associar as aulas que ele escolher sem problema algum. Em janeiro ou antes de janeiro, a gente vai ter diversas lives sobre o assunto e aí a gente vai orientando vocês sobre os demais lançamentos no funcional. Ok, Lu. Hoje não temos muita dúvida. Lu, me fala um pouco da sala de recursos. Eu estou com o microfone. A sala de recursos. Os diretores estão perguntando quando e como serão atribuídos. A sala de recursos, ela entra para a constituição de jornada e composição, certo, Lu? Ou não? Sim, a sala de recurso entra como constituição de jornada, lembrando que deve-se observar a formação do docente que vai atuar na sala de recurso e a quantidade de aulas atribuídas, tá? Isso é um procedimento que vocês já estão acostumados a trabalhar, tá, pessoal? Isso não mudou, isso permanece. O que mudou foi apenas a plataforma e a forma de lançar, mas os procedimentos legais, as permissões para ministrar aulas, a verificação de credenciamento para alguns projetos, as reconduções, os cronogramas, como a Adriana citou no início, a atribuição PEI não é junto com o regular, nunca foi, nesse momento também não é, tá? Então, essas coisas, essas particularidades não mudou, tá? A gente tem resolução sobre... Cada projeto tem a sua resolução específica, né? Então, a sala de recurso também tem uma resolução específica que cabe um professor com uma determinada formação, é preciso ter aquela formação para atuação. Então, os procedimentos de legislação não alteraram, tá? Isso continua. O que a gente pede para vocês é uma atenção especial na constituição e na composição das jornadas, respeitando as fases da resolução de atribuição, tá? Lá no artigo 19 da resolução. A gente está agora na fase 1, atribuição inicial, fase unidade escolar. Estamos constituindo, compondo, ampliando e, após essa fase, indo para a fase diretoria, a diretoria vai receber o saldo de tudo que vocês lançaram sexta, ontem e hoje. A diretoria vai receber esse relatório e, a partir desse relatório de aulas, é que eles vão fazer a continuidade da atribuição inicial, ou seja, os adidos, parcialmente atendidos, a constituição, a composição, e aí essas fases é o que vocês sempre perguntam. Serão manual também. A única fase que terá manifestação de interesse via online é carga suplementar na diretoria, que é o item C da etapa 2, tá? O item C, a carga suplementar da diretoria, é a única que vai ter manifestação de interesse. Aí, neste caso, o professor vai entrar com a senha dele no sistema, vai fazer lá a escolha da turma, por turno, né, turma e turno, vai escolher a carga suplementar dele, e no dia destinado para realizar a atribuição, da mesma forma que vocês vêm fazendo na atribuição durante o ano online, o diretor vai entrar no sistema, realizar a atribuição e vai visualizar todas as pessoas que manifestaram interesse naquelas turmas. É a mesma prerrogativa. Em ordem de classificação, de cima para baixo, do primeiro ao último, ele vai verificar formação, a prioridade, vai entrar em contato com o professor para confirmar se de fato ele vai atribuir aquela aula. Se ele não atribuir, ele vai passar para o próximo e vai justificar o motivo. A justificativa tem que ser uma justificativa breve e clara, para que caso uma pessoa, qualquer pessoa,
acesse aquilo no futuro para qualquer verificação, fique claro o motivo por que aquele primeiro não foi atribuído. Ou se for por desistência dele, ou se ele foi atribuído numa outra unidade, o que ele justificar para vocês, tá? No caso da atribuição manual, é o menuzinho que nós citamos agora há pouco. A sede atribuição, recursos humanos, associação do professor à classe, aba 2, realizar atribuição. Na carga suplementar da diretoria, que é a única fase que vai ser feita no sistema, é o menu atribuição inicial. Para o professor, ele vai entrar na manifestação de interesse. A gente passou alguns tutoriais aí para a diretoria de ensino. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, compartilhar com as suas escolas, para auxiliar aí no momento e também com os professores. Então, o professor vai acessar o menu manifestação de interesse e vai manifestar interesse nas turmas conforme a formação dele e a disponibilidade dele para as escolas. Ele pode optar por participar em uma escola apenas ou em mais de uma. Se ele optar por mais de uma, ele vai manifestar interesse em algumas escolas. O diretor vai colocar para ele por ordem de classificação, o sistema já faz isso, então ele vai entrar em contato com o docente e vai dizer, professor, o senhor tem interesse em atribuir essa turma? Ele vai confirmar. Confirmou, a partir do momento que está confirmado que o diretor finaliza a atribuição, já faz parte da carga horária dele. Evidente que, caso haja, em situações supervenientes, se houver necessidade de cancelar aquela associação feita no sistema, o diretor de escola deve acessar a aba associação do professor à classe e desfazer, né, excluir aquela associação. O que a gente pede? Deixe tudo claro para o professor, explique para ele o procedimento, informe para ele do que ele precisa, para que esses mecanismos de cancelamento aconteçam o mínimo possível, tá? A gente tem que evitar, não é que não pode, mas a gente tem que tentar evitar, mantendo as informações sempre claras, tá? A gente vai estar aqui com vocês no decorrer da semana, manhã e tarde, para esclarecimento de dúvidas, mas a gente pede também para vocês, para facilitar e para agilizar para vocês, examinar os materiais que a gente publicou. A gente publicou tutorial para o perfil diretoria, a gente publicou tutorial para o perfil docente, a gente, junto com a subsecretaria, saiu alguns comunicados, a gente está elaborando um FAQ um pouco mais detalhado com as situações mais operacionais do dia a dia para auxiliar vocês, tá? Então, às vezes, muitas dúvidas que vocês colocam para nós já estão nos materiais que a gente divulgou. Nós estaremos aqui para esclarecimento e para resposta e auxílio do que vocês precisarem, porém, para que seja mais rápido e ágil para vocês, o material estando às mãos, você consegue essa resposta um pouco mais rápido, tá? É só uma pincelada geral aí do procedimento operacional. Muito obrigada, Lu, pelo seu esclarecimento. Lu, continuando aqui no chat, olha, tem uma dúvida aqui dizendo que na opção selecione disciplinas no SED, não aparece as disciplinas do Inova para selecionar o relatório. Já tem alguma resposta sobre isso? É existência ou não? Até o momento que a gente estava olhando o chat, lá no suporte, não tinha chegado dúvidas desse teor. A gente vai passar aqui para a equipe técnica para verificar. Quando acessa o relatório de saldo de aulas, a gente consegue selecionar todas as disciplinas ou algumas. Então, precisa verificar se no seu quadro aulas foi homologado todas essas turmas que você está buscando. Caso persista, eu estou reforçando aqui com a equipe para eles verificarem, mas passa por gentileza o nome de uma escola, o nome de uma diretoria, porque aí a gente verifica pontualmente no caso que você está citando para verificar se é algo pontual ou se está refletindo em toda a rede, tá? Lu, eu vou só fazer uma parte que, assim, a gente está acompanhando também o vídeo do WhatsApp, né, do network, e surgiu algumas coisas lá, que já foi uma coisa que eu já abordei hoje, que é professora passada no município pela Casa Civil em 2020, está aparecendo no relatório de adidos. Como proceder?
Na verdade, essas inconsistências foram sendo limpadas, né, nos 2 últimos dias pela CITEM, e como está lá no grupo, nós vamos limpar também, ok? Lu? É isso, né? Exato. Com inconsistências que apareceram no relatório de aviso, certo? A gente, na verdade, assim, não são inconsistências com vistas de erro, são filtros que estão sendo postos, porque o sistema estava trazendo o relatório com todas as categorias inscritas para 2021, e no momento a gente está trabalhando só com titular de cargo, então esse relatório precisou ser adequado. Por que não dá para fazer isso em 5 minutos? Porque o relatório tem um volume de dados muito grande, então para a gente processar qualquer alteração em informação, ele demanda muitas horas. Então, às vezes, a gente precisa de todo o período da manhã para fazer essa adequação, tá? Então, algumas adequações foram feitas ontem mesmo, no período da manhã, no período da tarde nós fizemos alguns ajustes, e hoje, no período da manhã, também a equipe está trabalhando nesses apontamentos. Agora, a gente vai verificar essa questão aí das disciplinas do Inova, que não estava aparecendo no relatório de saldo. Se puder, por gentileza, citar a diretoria e a escola, a gente já verifica pontualmente esse relatório. Tá. Lu, Lucilene, oi, tem alguma, eu acho que teve uma que nós já falamos, mas são vários assuntos no mesmo, que é a cessação de vice. Eu queria que você, se pudesse retomar. Olha, então ele fala assim, o VC solicitou uma cessação, até que eu já até falei, a partir de 31/12, ao lançarmos a cessação do afastamento na sede, a data permitida é apenas 26 de janeiro. Como é que eu posso acertar essa data? Aí tem mais duas que são assim. O designado vice, substituindo o vice que está na direção por escala, teve aulas atribuídas. Qual a vigência deverá ser digitada? Essas aulas devem aparecer em substituição, mas não estão aparecendo. Tá? Você poderia falar sobre isso, Lu? Referente à substituição, a gente precisa observar que a atribuição de 2020 continua em andamento. Referente à atribuição de 2020, é o que está acontecendo agora, tá? Então, assim, conforme a resolução de atribuição, qualquer cessação que acontecer em 2020, a gente vai ter que trabalhar com a ordem inversa. Isso também vocês já estão acostumados a fazer. Artigo 29 da resolução. Então, o que for 2020, surte efeito em 2020. O que for para 2021, vai surtir efeito em 2021. Então, vocês precisam observar que manobra funcional está sendo feita, tá? O que saiu lá no comunicado 255 é futuro. Se o professor não vai continuar naquela designação lá em 2021, é que abriu-se a oportunidade dele participar da atribuição agora para ter a garantia das aulas em 2021. Agora, se é um outro caso, é uma cessação que está acontecendo agora em 2020, vocês vão ter que atribuir aulas para esse professor na Constituição obrigatória, tá? Aí não é atribuição inicial, aí é atribuição durante o ano letivo de 2020. Então, vocês precisam separar os assuntos, tá? O que é 21 e o que é 20. Lu, então, na verdade, assim, essa questão da cessação, cada caso é um caso, né? Então, existem as pessoas que estão designadas e que vão cessar antes do dia 26, existem as pessoas que não vão atuar como docente em 2021. Então, essas adequações têm que... Então, agora aqui surgiu um que não está no chat, tá? Mas é uma dúvida que me mandaram. Olha, a professora, ela já teve aula, classe atribuída no dia 4, tá? Só que no dia 16, ela será designada vice-diretora. Em que momento essa classe será liberada para ser atribuída? Então, essa é exatamente isso que a Lucilene está falando, que é em relação à adequação da legislação para situações atípicas que vão aparecendo. Então, essa pessoa ela já teve aula atribuída, né, em dezembro, mas ela vai ser designada agora. Então, a pergunta é, em que momento se libera essas aulas, né, para ser atribuída? Nesse caso, ele vai assumir de imediato a função de vice-diretor, ele não tem aula atribuída mesmo, né? Faz adequação no sistema,
só que as aulas já liberam direto para o rescaldo que vai haver em janeiro, não é isso, Lu? Porque não tem condições essas aulas já foram atribuídas. Tá certo, Lucilene? Isso, está correto. O que for atribuição inicial, nós trabalhamos com atribuição unidade escolar dia 4, estamos lançando em sistema segunda e terça, dia 7 e 8. Passando isso, pessoal, o cronograma anda, tá? Então, a gente vai continuar para frente com as próximas fases. O que não for atendido na atribuição inicial de 2021, no dia 4 de dezembro, a gente vai ter o rescaldo com ordem de prioridade, respeitando faixa funcional, lá no dia 18 de janeiro. Então, em janeiro, o que faltar de ser atendido agora em dezembro será atendido em janeiro, sempre na mesma ordem do artigo 19. Unidade escolar, constituição, composição, ampliação, carga suplementar na unidade, depois passa para a fase de diretoria, da forma que a gente está sempre acostumado a fazer e como já está previsto em legislação. Unidade escolar e diretoria. Então, tudo que tiver efeito agora é para a data de 2021, efeito futuro. Agora, cessações que de fato vão acontecer em 2020, aí não entra nessa prerrogativa. Aí vocês vão fazer a ordem inversa durante o ano, que é o que já está lá no artigo 29. Então, fiquem atentos, informe aos seus professores que estão cessando. Provavelmente eles já devem saber disso, mas reforcem que deve toda essa sessão feita agora em dezembro de 2020, para surtir efeito em 2020, ele não ficar com essa lacuna na carga horária dele, se cessar em dezembro, tem que constituir obrigatoriamente, tá? Toda cessação de dezembro. Agora, quem vai cessar com data futura, ou seja, para 2021, aí é outra situação, é só para poder associar as aulas da atribuição inicial, ou seja, é o quadro aulas de 2021, não é o quadro aulas de 2020, tá? É isso que vocês precisam separar. Ok. Lu, você tem uma dúvida aqui que entrou no chat, que é assim, professor efetivo deve atribuir as aulas da sua carga horária com sua disciplina específica. Ok. Faltando uma aula que foi atribuída com a Inova, é correto? Mesmo ainda tendo aulas de sua disciplina específica? Pode responder, Lu. Professor efetivo teve atribuído as aulas de sua carga horária com sua disciplina específica, faltando uma aula que foi atribuída com Inova. É correto? Mesmo ainda tendo aulas de sua disciplina específica? Sim, é correto. Ele tem que ter uma da disciplina específica, né, Lu? A gente não obriga o professor a pegar todas as disciplinas específicas dele, tá? Que é a disciplina dele de provimento de carga. O que a gente pede para a equipe escolar? Otimizar, né? Porque, assim, nem é interessante, dentro do quadro, ter todas as aulas só de 9, nem é interessante deixar as aulas de 9. Então, o interessante é que tenha-se o máximo de atribuição na unidade escolar, diminuindo, minimizando que aquele professor, de repente, tenha que se deslocar para 2, 3, 4 escolas. Então, se o professor tem aulas e ele consegue constituir a jornada dele na unidade escolar, com as aulas da disciplina específica, de repente a não específica, e também as do Inova, não tem problema. Esse é o melhor dos mundos, tá? Se for possível. Se não tiver todas as aulas da disciplina, ou se ainda tiver, mas ele desejar mesclar um pouco das aulas da disciplina e um pouco das aulas do Inova, não tem problema. Não tem problema, ele pode fazer, tá? A gente pede para vocês encarecidamente conversar com as suas equipes de docentes para otimizar essa atribuição, tá? Pode mesclar, não tem problema nenhum. Mas se ele pode pegar todas as aulas na unidade escolar, é melhor do que ir para a diretoria e, de repente, ter que se deslocar para 2 ou 3 escolas, e lá ele vai concorrer com outros pares, né? A lista de classificação na diretoria é geral, é com todo mundo. Na unidade escolar, ele tem mais chance de pegar. Isso é só uma otimização, mas a resposta é sim, pode, não tem problema. Muito bem. Muito obrigada, Lucilene. Vamos seguir aqui no chat. Hoje está um pouco devagar, mas ainda a gente tem algumas dúvidas, né? Professor afastado
pela 202 vai retornar em 26/1. Como proceder? Porque as aulas estão aparecendo em substituição. Aqui, ele já deveria ter lançado o afastamento, informar que no lançamento de afastamento que haveria a cessação, certo? Então, se não foi feito isso, realmente as aulas virão com substituição, e aí a gente orienta que essa situação tenha que ser enviada para a CITEM para adequação, para aparecer como certo, Lucilene? Isso, correto. Eu peço também para vocês observarem em que local está sendo feita essa associação. Se fizer pelo menu atribuição online, o menu está fechado, mas assim, é uma informação de modo geral, tá? Vai que, de repente, alguém consegue acessar, mas é só uma informação de modo geral. Agora, esse professor que está em 202, ele vai manifestar o interesse dele em cessar o afastamento, porque ele quer voltar. Então, tudo bem, não tem problema. Ele vai informar o diretor de escola vai entrar no menu, aliás, o diretor de escola vai informar a diretoria vai acessar o menu Secretaria Escolar Digital para fazer a digitação dessa cessação de afastamento. Dessa forma, o sistema vai abrir a oportunidade para que atribua aulas para esse professor pela 202. Pode ser que esteja aparecendo em substituição as aulas pelo motivo do funcional ainda ler esse afastamento 202. Nós informamos isso à equipe técnica, se há possibilidade de tirar essa visão de aula em substituição, porque, assim, o que o sistema entende? Se tem um código de afastamento vinculado no funcional, aquelas aulas não estão com aquele professor, porque, teoricamente, ele está afastado. Então, se ele está afastado, aquelas aulas ficam disponíveis para substituição, por isso está aparecendo dessa forma. O que a gente está vendo com a equipe técnica? Se é possível, mesmo sem cessar no PAEF, só com a informação na ferramenta Secretaria Escolar Digital, se é possível tirar essas aulas da substituição e deixar elas atribuídas para esse docente no saldo constando como dele. Por quê? Porque ele manifestou interesse em voltar e até que se prove o contrário, ele vai trabalhar em 2021. Então, isso é só uma adequação de relatório, tá? O sistema está lendo o que foi colocado como informação. A gente está pedindo essa adequação para não deixar a aula em substituição. Entretanto, vocês já sabem que o motivo é esse. Ela pode aparecer em substituição porque o sistema está lendo o afastamento. O que a gente precisa observar é que para que essa aula não seja objeto de manifestação de interesse na fase diretoria, tá? Então, isso é algo que a gente pede o auxílio de vocês aí, vai reportando para nós, como vocês já estão fazendo, os casos que aparecerem. A gente já informou a equipe técnica esse caso aí, da 202 que está aparecendo em substituição, e a gente pede, por gentileza, para os diretores de escola observarem essas aulas em substituição decorrente de 202, não atribuir para outro docente. Caso o sistema permita atribuição, porque a gente está correndo contra o tempo para tentar fechar. Caso o sistema mostre lá na manifestação, a justificativa para não atribuir é isso. O professor afastado pela 202 irá retornar ao trabalho no ano de 2021, tá? A gente está acompanhando esses casos aí de perto. Ok, Lu, muito obrigada. Olha, Lu, tem mais uma aqui agora de categoria E, tá? Bom dia, uma dúvida. Uma professora, categoria E, decidiu que participará da atribuição em nossa diretoria. Lá no dia 17, a atribuição é manual na escola, certo? Como ela indica as escolas que ela tem interesse? Então, ela é de outra diretoria, Lu. Como que vai ser essa manifestação de interesse, sendo que vai ser manual? Eu acho que como todos os anos, né? Ok. A professora que está em outra diretoria, ela vai, no momento que ela for manifestar interesse na carga suplementar, ela consegue fazer via sistema. Agora, o que é presencial, ela não consegue. Então, como nós estamos trabalhando com essas duas formas, presencial e online, ela pode contatar a diretoria, informando que ela vai até lá, mas ela vai ter que participar da banca. E aí, lá no momento da atribuição, em que eles estiverem fazendo a atribuição presencial,
eles vão correr com a lista, priorizando quem é da casa, que a gente chama os classificados, quem são os docentes em exercício e quem são os docentes de outra diretoria, sempre respeitando a ordem e faixa funcional. Titular é FO, habilitados e qualificados, e docentes que estão atuando, de repente são de outra diretoria e estão manifestando interesse. Então, pessoal, a ordem é a mesma. Como não, a fase não está liberada via sistema, está liberada presencial, ela vai ter que participar presencial. Não tem como fazer, no momento, isso via sistema. Durante o ano, nos moldes antigos, nós trabalhávamos com cadastro durante o ano, né, em outra diretoria. E durante o ano, no sistema online, é possível manifestar interesse em outra diretoria. Agora, na atribuição inicial, somente de forma presencial, o professor estando lá para verificar se na banca, né, correndo a lista, se chega na vez dele, quais as aulas ele pode optar. Muito bem, muito obrigada, Lu. Estamos quase chegando ao final da nossa live aqui, né? E transcorrendo com muita tranquilidade, é sinal que o nosso processo está indo bem. A gente agradece realmente a paciência com as situações que não estão adequadas ainda no sistema. Junto com vocês, nós estamos conseguindo achar o caminho e agora, a hora que nós fizermos esse teste da carga suplementar, eu tenho certeza que o sistema vai estar redondinho, tá bom? Lu, tem mais uma pergunta aqui. Prefeita reeleita, como o afastamento não está no sistema, as aulas não aparecem para atribuição em substituição. Como proceder? Sem sistema, Lu? Tá, mas aí a gente está falando de 2020. Lá em agosto, se eu não me engano, de 2020, a gente fez no sistema online o lançamento do afastamento 058, que era o afastamento pelo pleito eleitoral. Então, quando foi lançado esse afastamento, as aulas que estavam com docentes, elas foram disponibilizadas para outro docente atuar com a prerrogativa num campo de observação, exatamente assim. Aulas decorrentes do pleito eleitoral, docente retornando o docente, as aulas voltam para ele. Se essa professora não voltou, ela continua no afastamento, então essas aulas devem continuar com quem estava atuando. Se, de repente, o professor que estava atuando com essas aulas não vai continuar, deve-se procurar um outro docente, de repente, para atribuir essas aulas. Então, precisa verificar o que foi feito no momento em que essa professora saiu para esse pleito eleitoral, tá? Voltando aqui um ponto na questão anterior, lá do afastamento 202, eu entendi que esse afastamento foi cessado na funcionalidade sede, cadastrar cessação. Se a diretoria fez isso, passa por gentileza para nós o CPF, o print de tela, ou no grupo suporte, ou através dos e-mails que nós divulgamos para a diretoria, para a gente verificar com mais detalhes, tá? Porque eu verifiquei com a equipe técnica e, teoricamente, não tem falha nessa funcionalidade. Então, eu peço o auxílio de vocês aí, pontue para nós com telas e CPF e escola, para a gente ver o caso pontual e tentar entender por que essas aulas ainda estão aparecendo. Tá legal? Muito bem. Essas questões têm que ser encaminhadas, né? Essas questões sistêmicas, para que a análise técnica da CITEM possa ser feita e o canal realmente é um grupo lá, e aí, assim, as escolas que tiverem dúvida têm que fazer essa ponte com a diretoria, porque eles é que estão como ponto focal no nosso grupo, e a gente tem esse grupo de WhatsApp para resolver com mais celeridade os problemas, né, Lucilene? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, está terminando a nossa live já, mas tem mais uma perguntinha aqui, que acho que essa foi do grupo de WhatsApp, nem foi do chat, tá? Professor que tinha carga suplementar na unidade escolar que será feita em 2021, estava em exercício 13/10. Tem prioridade? Não, como a gente disse, não tem prioridade. A unidade escolar de classificação não atribuiu aulas está
não atribuiu aulas, ele está na lista de adidos. O que faço para tirá-lo de lá? Bom, então, a carga suplementar não caracterizou a prioridade, ok? Então, esse docente, ele deve ter aulas atribuídas na unidade de origem, na unidade que foi escolhida lá no dia 2 e dia 3, que foi previsto para as diretorias fazerem, né, a transferência. Então, ele deveria ter sido transferido, porque realmente... Então, agora, se não ocorreu alguma dúvida, achou que ele deveria ter prioridade, então tem que ter, agora ele tem que ter um atendimento, sim. Tem que fazer essa adequação. Se ele quiser vir a participar do PEN 2021, nós estamos abrindo credenciamento por esses dias aí, vocês aguardem, né? E aí ele pode se inscrever, mas ele deverá, sim, ter as aulas atribuídas. Lu, mas aqui ele fala que a unidade escolar não atribuiu, ele está na lista de adidos. Então, isso aí precisa encaminhar, correto? Sim, a informação está certa, mas eu entendo da seguinte forma: se não foi atribuído aulas para ele, ele está com 0 aulas, certo? Por isso que ele está no relatório de adidos. Se foi lançado constituição para ele na unidade de classificação para ele, aí ele não deveria estar nesse relatório, a menos que, reforçando o que foi dito no início, o relatório de adidos mostra também os parcialmente atendidos. Quem são os parcialmente atendidos? São os docentes titulares de cargo que não atingiram a sua jornada de opção. Então, por exemplo, esse professor que você está citando, se ele tem a jornada básica, 24 aulas, e de repente foi atribuído para ele 12, 18, 20 aulas, ele não chegou nas 24, então ele é um parcialmente atendido, ele tem prioridade à frente junto com os adidos, né? Adidos, parcialmente atendidos e os demais docentes que queiram compor a jornada. Então, por isso que ele está no relatório. Precisa verificar ainda como a gente está digitando. Tudo que foi feito dia 4 do 12, a gente está digitando ontem e hoje, que é 7 e 8. Então, vale a pena verificar com esse docente se nessa unidade onde ele é classificado, unidade regular, tem mais aulas para ele constituir a jornada, e se ele quer constituir com as outras aulas. Se ele quer constituir, ele sai do relatório de adidos. Então, ele está no relatório de adidos porque ele não tem a quantidade mínima de aulas. Precisa verificar o que foi atribuído para ele. Ok, Lu, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem interessante, tá? Isso aqui foi mandado lá no grupo também, não foi aqui no chat. Acho que no chat, no chat. Bom dia, Adriana. Por gentileza, poderia reiterar a situação de acúmulo com outras esferas? Uma vez que a comissão de atribuição teve casos em que o docente efetivo, sala de recurso, deixa turmas livres da Constituição por conta da incompatibilidade de horário. Fez a composição com o Inova. É correto o procedimento? Lúcia, você pode responder essa? O procedimento de compor aula com Inova não tem problema nenhum, tá, pessoal? Uma vez que o docente tem o curso ou que ele declare ali por escrito que na próxima turma que tiver matrícula ele vai se matricular e vai fazer, não tem problema atribuir aulas do Inova junto com as aulas da Constituição, porque o Inova é um componente, ele não é um componente de provimento de cargo, mas ele é um componente da base curricular. Então, ele não tem disciplina vinculada, uma vez que ele é um componente. Porém, todos aqueles que tiverem o curso e quiserem ministrar aulas do Inova, podem ministrar. Lá na Resolução 72 de 2020, no artigo 16, ele fala de algumas excepcionalidades com relação a acúmulo. Então, em caráter de acúmulo, na excepcionalidade, é que deixa-se algumas aulas para tentar adequar, né, ficando com as 28 aulas ali, que podem ser as aulas do Inova, para compatibilizar o acúmulo. O que a gente pede para vocês? Para verificarem esses casos com detalhes, com calma, porque a gente não pode, lógico, a gente tenta ajudar o docente, claro, da melhor forma, mas também a gente não pode prejudicar as nossas aulas e as nossas escolas. Então, a gente compatibiliza sempre que possível. A gente deixou esse artigo lá na Resolução 72 para ajudar vocês, para dar mais uma ferramenta para vocês, para poder trabalhar com essa flexibilização aí de acúmulo, tá?
Se for viável, se for compatível, compatibiliza. Se não for, vocês já sabem os procedimentos que vocês devem seguir, tá? Nós temos um quadro aulas a atender, nós temos salas de aulas a atender e temos um quadro de docente para administrar. Então, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Cada diretor de escola, junto com a sua equipe escolar e a diretoria de ensino, tem essa prerrogativa de análise, tá? Então, não tem problema misturar as aulas da Constituição com as aulas do Inova. Mesmo, né, Lucilene? Porque, assim, a legislação, a resolução, ela prevê que ele pode constituir com aulas do Inova, e aí, na Constituição, ele teria que ter uma aula específica, né? Agora, aqui, ela diz assim, de largar todas as aulas da específica para compor com o Inova. Essa foi uma prerrogativa desse ano, da atribuição que foi aberta. Sim, ele pode, só que ele vai ficar na condição de adido em composição de jornada, mas ele pode sim. Isso foi uma novidade, porque já existia essa questão no ano passado, mas com Inova, totalmente com Inova, nós abrimos esse ano. Então, pode, né, Lu? Então, Lu, olha, 2 minutos, gente. Então, assim, nós estamos terminando, tá? E aqui tem uma última dúvida, tá? E depois, assim, só lembrando vocês que nós continuamos atendendo lá no canal do WhatsApp e também estamos atendendo também em outros canais, por telefone, e-mail, e à tarde voltamos na live às 15 horas com o Silvio e a Lucilene, que vai dar continuidade a esse atendimento aqui na live, tá? Eu acho que dá tempo, 1 minuto, a última pergunta. O professor substituído, direção, será cessado com a remoção. No sistema, aparecem as aulas em substituição, mas esse professor não estará retornando as aulas em caráter irrevogável, pois tem chance de pegar... Olha, eu estou achando que essa pergunta está um pouco elaborada. Nós vamos analisar, porque ela envolve remoção, cessação, atribuição, e nós prometemos que no começo da live da tarde a gente responde, tá bom? E a gente coloca como esse canal aqui é para os supervisores, né? Então, a gente vai colocar no grupo de WhatsApp também a resposta, tá bom? Que aí é porque a gente não tem tempo. Então, eu agradeço a participação de todos, nos colocamos à disposição, em nome da nossa coordenadora Cristi, a equipe de atribuição, agradeço o Vitor aqui no apoio técnico, e do CEMOV, a Lucilene, que é a nossa líder de sistema de atribuição, a Elizabeth Bates, a Silvia, a equipe toda de atribuição, que está em plantão direto ao CEMOV. Muito obrigada e bom almoço para todos, tá bom? Então, obrigada. Obrigada, boa tarde, pessoal. Até a tarde. Até a tarde.